Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Venezuela, hoje dia 11 de novembro de 2025, 6 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, 5 da tarde lá em Caracas, no momento que eu gravo esse vídeo. E a grande notícia do dia é que, segundo informa o comando americano, o porta-aviões Gerald Ford chegou no teatro de operações, chegou próximo à Venezuela. Não está muito claro, tá? Eles falaram que chegou na região de controle do CENTCOM Sul, né? Que é justamente o Centro de Comando Sul. Só que o Centro de Comando Sul, ele começa aqui no meio do Atlântico, né? Toda essa área aqui ó, já é do Centro de Comando Sul. Pode ser que ele tenha só entrado aqui na área do CENTCOM Sul, ainda esteja no meio do Atlântico. Por quê? Porque ele desligou o transponder dele lá, desligou o rastreador dele lá depois de passar aqui pelo Estreito de Gibraltar. Mas segundo os americanos, ele já está aqui na região da Venezuela. Então, em princípio, se o que faltava era o Gerald Ford, né, não falta mais nada. A gente sabe que a temporada de furacões aqui no Caribe vai até o fim do mês, mas a verdade também é que não há nenhuma previsão de grande furacão de agora até o final do mês. Ou seja, pode ser que os Estados Unidos já adiante essa operação. Seria uma coisa possível. Não sabemos quando é que vai ser esse ataque, né? Nem sabemos ainda se vai ter um ataque e, se tiver um ataque, como será esse ataque, né? Então o Maduro está desesperado, o Maduro já ativou as defesas lá da Venezuela, diz que vai fazer uma guerra de guerrilha para segurar, que vai ser o Vietnã 2.0, segundo ele, não sei o que lá, mas vamos dar uma olhada nisso daqui. Quais são as opções americanas e de defesa do Maduro? Como é que seria um caso de invasão americana aqui da Venezuela, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Só Sugiro Notícias para o Peter ler meu nome, Servidor Público Libertário de Sorocaba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a grande notícia do dia, aqui ó, no Congresso dos Estados Unidos eu posso confirmar que nosso porta-aviões, o maior porta-aviões americano, o Gerald Ford, chegou na área de controle do Comando Sul do Atlântico para se incorporar à frota que está ali contra o Cartel do Soles, né? Força e fé. Isso foi publicado pelo Carlos Giménez, que é um deputado americano de origem espanhola, de origem latina, né? Então ele está confirmando que ele chegou já, né? Porque a verdade é a seguinte: se você olhar aqui no dia do Gerald Ford, né? Ele está ainda aqui, depois que ele passou aqui do Estreito de Gibraltar aqui na Europa, isso foi no dia 4 de novembro, foi o último dia que ele lançou a sinalização dele. Depois disso daqui ele desligou lá o rastreador dele, então a gente não sabe onde é que ele está. Como eu falei para vocês, a gente sabia que ele ia chegar, não sabemos quando que ele ia chegar, ele pode chegar em 7 dias, isso daqui foi há 7 dias atrás, então é possível que ele já esteja aqui sim, tá? Existe essa possibilidade. No Atlântico, até passar pelo Estreito de Gibraltar, você tem que passar por água territorial de país e coisa. Porque entrou no Atlântico, meu amigo, é só linha reta, traçar linha reta para cá e chegar aqui nessa região, né? Como eu falei para vocês, a área de controle do CENTCOM, ela vai até o meio do Atlântico aqui, ó. Então, eles podem estar dizendo ainda que ele entrou aqui no meio do Atlântico. A gente não sabe, tá? E como eu falei para vocês, o que estava faltando era isso para, seja lá qual for a operação que o Trump pretende fazer, para ele fazer essa operação. Ele já teve a licença do Congresso, porque o Senado já votou, planejaram até votar contra ele fazer essa operação, mas já descartaram essa votação, então ele tem licença para fazer o que quer que ele seja. A gente não sabe ainda o que ele vai fazer, esse é o ponto, né? Bom, então tá aqui, já tenha comunicado no site oficial aqui da Marinha Americana, o grupo de ataques do porta-aviões Gerald Ford, liderado pelo próprio porta-aviões, já entrou na área de responsabilidade do Comando Sul dos Estados Unidos, o F-SOUTHCOM, em 11 de novembro. Então hoje entrou na área de comando. Se entrou na área de comando, como eu falei para vocês, a área de comando ela começa aqui no meio do Atlântico aqui, mas tá chegando aí, é muito próximo de chegar aqui na costa da Venezuela e daí poder fazer alguma coisa. A grande dúvida é fazer o quê, né? Bom, o CSIS, o Centro para Estudos Internacionais Estratégicos, mostrou aqui o tamanho dessa campanha americana aqui no Caribe, né? Aqui, ó.
Os Estados Unidos e a Venezuela estão à beira de uma guerra. A chegada iminente do Gerald Ford, do porta-aviões, pode fazer a coisa acontecer, né? Essas tabelas e gráficos abaixo mostram como a situação está agora e a capacidade de fogo americana no limite da Venezuela ali, né? E como que chegou a um ponto que essa campanha contra as drogas expandiu muito a presença naval ali na região e como esse conflito pode desdobrar a partir daqui. Aqui mostra o gráfico dos ataques de barquinho. Então praticamente teve um ataque de barquinho por semana aqui, né, com algumas semanas faltando. Aí a semana 7 e 8 aqui teve um número maior de ataques, a semana 7 teve 3 ataques, a semana 8 teve 4 ataques. Esse azul mais escuro são os ataques ali no Caribe, tá? O azul claro é o ataque no Pacífico, então em tese não é relacionado com essa operação, né? Mas aí você teve esse aumento aqui, depois voltou a ser um por semana, um barquinho por semana. Aliás, o Pete Hegseth, ele continua divulgando, tá? Que, destruímos mais um barquinho. É que eu não vou fazer mais vídeo disso, porque pra quê, né? Destruir o barquinho, tem um monte de barquinho destruído já, né? Barquinho de traficante, né? E também o número de mortes e coisa e tal, né? Esse outro gráfico aqui, ó, mostra o número de barcos, de navios de guerra na região, né? Então, no início de agosto, chegou o Iwo Jima, que é um grupo de ataque anfíbio, e agora chegou o Gerald Ford, que chegou agora, temos, portanto, nesse momento, 15 navios, sendo que o Gerald Ford é um enorme navio, né? Um navio muito grande no final das contas, né? E tem vários submarinos e outras naves de apoio aqui naquela região. Uma maneira de você medir o poder de fogo do país nesse ataque é justamente você ver a quantidade de água deslocada, né? Quando um barco está na água, ele desloca uma determinada quantidade de água, né? Isso é para medir o tamanho do barco. E você vê aqui que o total de água deslocada, somando todos os navios, aumentou aqui em agosto, quando chegou o Iwo Jima e mais os outros destroyers americanos ali, e agora deu um pulão aqui com a chegada do Gerald Ford, né? E a presença militar, já temos 14 mil soldados marines ali na região do Caribe, então tá todo mundo deslocado nisso daí. Ou seja, os Estados Unidos colocaram uma quantidade significativa de poder de fogo ali, né? Além disso, você tem aqui os mísseis, a capacidade de lançamento de mísseis dos americanos. Então eles têm um monte de Tomahawks, já tem 115 agora, 170 quando chegar o porta-aviões, e isso assumindo que só tem 25% da carga máxima desses Tomahawks nesses navios, né? Aí, além disso, tem vários mísseis aqui, milhares de mísseis JASSM, que são aqueles mísseis de bombas planadoras, né? Mísseis de busca de radiação. Enfim, tem um monte de as bombas de pequeno diâmetro que fizeram estrago lá nos russos, lá na Ucrânia também. Enfim, tem dezenas de milhares desses mísseis aqui agora entre as coisas, né? E uma questão aqui, ó, você vê, a gente tem 170 Tomahawks ali na região. Quando os Estados Unidos atacou o Iraque, usou 352 Tomahawks. A Primeira Guerra do Golfo, 188, né? Então, o bombardeio da Iugoslávia em 1999, quando teve o ataque, quando quiseram derrubar o ditador da Iugoslávia, eles usaram também 218 Tomahawks. Então já tem aqui, já é o quarto em número de Tomahawks disponíveis, né? Agora aquele negócio, sempre pode mandar mais Tomahawks, não tem necessidade nenhuma de ficar só nesses aqui, mas isso é Tomahawk pra caramba, meu amigo. No final ele diz aqui que a Venezuela tem uma pequena força com um número de serviços bem abaixo dos números citados pelo próprio exército. Segundo uma fonte, apenas 30 das 49 aeronaves estão operacionais, poucos F-16 ainda podem voar devido à falta de peças de reposição resultantes do embargo americano. Dois F-16 venezuelanos de fato voaram próximos de um destroyer americano numa amostra de força no dia 4 de setembro. Mas é pouco provável que seja repetido porque a administração Trump moveu F-35s na região para justamente impedir tais manobras. Então vai ser F-16 contra F-35. Não sobra nada para o beta, meu amigo. Não sobra nada para o beta do Maduro. Os ativos aéreos da Venezuela e as instalações, como pistas e coisa e tal, serão provavelmente os primeiros alvos de um ataque de mísseis americanos, tornando eles inoperáveis, né? Então, ou seja, toda a doutrina de guerra americana, ocidental de forma geral, é baseada em domínio aéreo, né? E domínio aéreo, a primeira coisa que os americanos fariam seria justamente
um bombardeio de todas as bases militares da Venezuela aqui para eliminar essas bases militares todas, essas pistas de pouso ali, e aí garantir que não vai sair mais avião nenhum da Venezuela. Se você está na Venezuela e pretende sair daí antes da guerra, eu recomendo que você faça isso o quanto antes, porque embora o aeroporto de Manequia seja um aeroporto civil e coisa e tal, ele pode ser usado pelas forças militares. Então, ele certamente vai ser eliminado também, né? Maiquetía, que é o nome do aeroporto lá de Caracas, né? Então ele certamente vai rodar nessa brincadeira aqui. Então se você pretende sair, sai rápido, tá? As defesas antiaéreas da Venezuela são uma mistura de sistemas antigos e novos, que cobrem o alcance médio, longo e curto, né? E são móveis, o que ajuda a sobrevivência se eles tiverem que fugir dos locais lá. Evidentemente que os Estados Unidos já devem estar monitorando isso através dos drones americanos. Eles têm sistemas S-300 e Buk, que são relativamente modernos e ainda são usados na Ucrânia. O S-125, que é obsoleto, mas ainda é usado no mundo inteiro. E tem os Stinger, né, que são aqueles lançadores de foguete pessoais, né, que você atira do ombro, né? Embora seja algo de curto alcance, isso pode tornar uma operação de desembarque de helicóptero perigosa, particularmente para helicópteros, né? Ou seja, uma opção dos Estados Unidos para fazer o ataque a Caracas seria justamente de botar tropas lá com helicóptero, mas esses Stinger podem de fato derrubar helicópteros, né? Em teoria, a Rússia pode mandar armas, munições e apoio técnico, como fez no passado. Maduro, reportadamente, teria buscado essa ajuda na Rússia. Porém, chegou realmente um avião de carga na Venezuela recentemente, possivelmente com suprimentos militares. Porém, a Rússia está presa na guerra lá com a Ucrânia, militarmente e politicamente na Ucrânia. A Venezuela está muito longe da Rússia e tem muito pouco para dar. Ela não tem a Rússia não vai ter o interesse de antagonizar os Estados Unidos tanto assim. Ou seja, a conexão russa com a Venezuela provavelmente vai gerar muito pouca coisa, né? Como eu falei, quando a gente anunciou aquele avião que chegou lá, o avião chegou, é verdade, mas um avião só de carga, por mais que seja um avião de carga, não vai ter tanta coisa assim no final das contas, né? Enfim, os Estados Unidos têm experiência extensiva operando em espaço aéreo contestado e uma aeronave pode penetrar o território venezuelano, porém os Estados Unidos é extremamente reverso a mortes, né, a baixas. E as defesas antiaéreas do inimigo foram persistentemente contestadas em campanhas no passado, particularmente quando são mobilizadas. Em Kosovo, por exemplo, em 98, as defesas antiaéreas mantiveram as aeronaves da OTAN acima de 10 mil pés, para evitar qualquer risco de interceptação, né? A capacidade da Venezuela coloca risco suficiente que os Estados Unidos provavelmente não vai sobrevoar o território venezuelano, vai fazer ataques a partir dos navios contra os pontos de interesse, não vai fazer bombardeios, pelo menos não no primeiro momento, antes de anular essa capacidade venezuelana, né? O único submarino da Venezuela está inoperável e bem como estão vários dos barcos venezuelanos. Então, no final das contas, na marinha não tem o que fazer. Os Estados Unidos provavelmente vai dominar a marinha venezuelana muito rapidamente, né? Se você considerar só as forças que estão ali, você ainda tem muito mais forças do lado da Venezuela do que do lado americano, né? Mas, de novo, eu sinceramente não acredito que os Estados Unidos vá fazer uma abordagem do tipo invadir a Venezuela diretamente. O que eu acho muito mais provável é ele fazer um bombardeio para enfraquecer as áreas todas militares da Venezuela e tentar algum tipo de infiltração na Venezuela, talvez com pessoas que já estão lá na Venezuela para fazer esse ataque interno, né? Por que eu digo isso? Olha só como é que é o mapa de elevação da região de Caracas. Caracas fica a quase 1000 metros de altura e então vocês têm que subir 900 metros aqui. Essa é o único caminho que você tem é essa estradinha aqui, ó, que liga Caracas a justamente Manequitía, né? Ou Catita Lamar, que é essa cidade aqui. Essa estrada aqui é a única maneira de você chegar a Caracas, né? Caracas tem uma defesa natural na forma dessa serra muito grande aqui, essa outra serra muito grande aqui. Então, para você chegar até Caracas, isso seria a maneira mais rápida, seria justamente subindo essa estrada aqui. Essa estrada tem vários túneis, e a Venezuela já botou um monte de obstáculo. Se os Estados Unidos chegar aqui, eles vão destruir os túneis todos e vão fechar essa estrada completamente. Aí os americanos poderiam chegar com helicópteros,
Mas daí, como eu falei, né, como ele explicou ali, você tem o problema de justamente você ter as defesas antiaéreas de curto alcance que podem derrubar esses helicópteros. Os Estados Unidos é muito sensível a mortes de militares, então é pouco provável que eles façam uma invasão direta aqui. Mas, de novo, eles podem destruir várias bases aqui, várias bases militares venezuelanas, incapacitando os militares venezuelanos e aí dando oportunidade realmente para alguém que esteja já aqui em Caracas fazer alguma operação. Isso é uma possibilidade, né? Repara que dá a ver que os Estados Unidos realmente tem muito menos soldados que a Venezuela, mas tem que levar em conta também que os soldados da Venezuela são muito pior treinados do que os americanos, né? Enfim, a gente não sabe ainda exatamente o que eles vão fazer, tá? O que a gente sabe, como ele está dizendo aqui, é que quando começar o bombardeio americano à Venezuela, a gente vai saber exatamente qual é o plano do Trump. Por quê? Porque se ele focar naquela região ali para tomar Caracas, vai ser uma coisa localizada naquela região ali para destruir completamente qualquer coisa militar naquela região. Se ele optar por um ataque mais amplo em várias áreas ali, é sinal de que ele não está planejando propriamente uma ação naquela coisa ali, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ninguém sabe ainda qual será a estratégia americana. Não preciso dizer para vocês que a superioridade americana é absoluta nessa área. Então, vamos ver o que vai vir disso daí, né? Agora, o pessoal da Venezuela está apavorado aqui. O Maduro aumentou o alerta militar na Venezuela e já botou a tropa para tudo quanto é lado, mandou todo mundo para correr para um lado, para correr para o outro, para não ficar parado não. Aqui, ó, a Venezuela anunciou o início da fase alta do seu Plano 200 de Independência, que envolve a colocação em larga escala de tropas, aeronaves, forças navais, sistemas de mísseis. Ou seja, eles já estão fazendo isso há algum tempo já, estão dizendo que estão se preparando para o Trump, né? A FAMB, que são as forças aéreas, as forças armadas venezuelanas, ativou sua fase superior aqui de independência no meio das tensões. E, bom, basicamente eles tirarem coisas dos quartéis, porque sabe que os quartéis vão ser todos atingidos pelos americanos, e prepararem em locais pré-programados essas defesas contra os americanos, mas pode ter certeza que a essa altura já tem drones americanos vendo tudo que eles estão fazendo ali embaixo, né? A Venezuela diz que fez essa colocação de 48 horas citando ameaças imperiais. A Guarda Nacional Bolivariana das Forças Armadas Bolivarianas estão mais fortes do que nunca em sua unidade, coesão moral e equipamento. Vamos ver. Vamos ver. No final das contas, aqui, os próprios venezuelanos fizeram aqui, ó. A Venezuela está colocando armas e preparando, não sei o que lá, se preparando para essa invasão americana. E, segundo estão dizendo aqui, o negócio aqui, qualquer estrategista que vê como pouco a chance de sucesso, a fonte reconhece, ou seja, eles estavam conversando com uma fonte lá na Venezuela, entre os militares venezuelanos, dizendo que nós não duraríamos 2 horas em uma guerra convencional, disse essa fonte que é próxima ao governo de Maduro. Eles sabem que eles não têm condição nenhuma de atacar os americanos. Eles vão partir para a guerra de guerrilha. Ou seja, vão se esconder na mata e quando os americanos chegarem, eles vão tentar fazer guerra de guerrilha para matar americano, porque eles sabem que cada americano morto tem um impacto muito grande para o Trump, tem um impacto muito grande para os Estados Unidos. Então, a expectativa deles é que a pressão lá dentro dos Estados Unidos faça com que o Trump desista dessa guerra, né? Outra fonte com conhecimento em defesa e segurança dentro da Venezuela diz que o país não está preparado ou profissionalizado para um conflito. Apesar do governo dizer o contrário, né, que não sei o que lá, que estamos prontos, que estamos coesos, nós não estamos prontos para um ataque contra um dos aliados, contra das forças mais potentes do mundo, um dos exércitos mais bem treinados. O que é óbvio, o que é evidente no final das contas, né? Então a gente não sabe o que vai dar isso daqui, né? Eles falam aqui que os salários dos soldados são baixos, que não tem essa lealdade toda ao sistema. É lógico que entre os generais lá do cartel dos Soles até tem, mas os soldados em si não têm essa lealdade toda. Então, eu não sei não, vamos ver o que os Estados Unidos vai fazer, né? Aqui, ó. O Maduro está se preparando para a guerra com os Estados Unidos, ele tem alguns tanques velhos, rifles velhos também, e manpads, que são justamente os lançadores de foguetes, né? Que são da época dos anos 2000, ou seja, tudo coisa velha também, né? Olha só, o Lavrov, que andou meio sumido lá na Rússia, falou que a Venezuela nunca recorreu à Rússia em busca de ajuda militar. Ou seja, o que você lê nisso daqui? Você lê aquilo que eu falei para vocês. Os russos
já estão enrolados com a Ucrânia. Os russos não vão querer ajudar o Maduro. Mandaram um aviãozinho com meia dúzia de peças lá, mandaram alguma coisa para o Maduro para dizer que mandou alguma coisa para ele, mas a Rússia não tem condições de segurar o Maduro neste momento, então, meu amigo, não vai ter ajuda da Rússia não. Não vai ter não, Maduro que se vire. Então o Lavrov está com essa carta que ele meio que está descartando a interferência russa nessa guerra, o que é uma coisa positiva, né? Foi isso que manteve o regime na última tentativa americana de desestabilizar o Maduro lá na Venezuela, né? Vamos ver o que vai acontecer dessa vez. Bom, e como a gente falou já, o objetivo americano é óbvio, né? Aqui, ó, a Venezuela pode explodir o mercado de petróleo no mundo e destruir o Putin. É isso que o Trump quer. O Trump vai atacar a Venezuela, ele resolve vários problemas. Ele manda um recado para o Lula, ele manda um recado para o Gustavo Petro, ele volta a Venezuela para o mundo ocidental, o quintal dele volta para o mundo ocidental. Eu estou para dizer que manda um recado para Cuba e para Nicarágua também. E ainda ele pega o petróleo da Venezuela. Os Estados Unidos não precisa de petróleo para eles, então os Estados Unidos já produz mais petróleo do que consome. Mas aí ele pega esse petróleo da Venezuela e vende para o mundo inteiro, ou seja, a Venezuela vendendo petróleo para o mundo inteiro. É bom para a Venezuela, porque ela vai poder, né, receber dinheiro de novo, vai ter novamente receitas do petróleo e, ao mesmo tempo, destrói o Putin, porque o preço do petróleo vai cair, daí o Putin fica enrolado nessa história, né? Essa é, sem dúvida alguma, a estratégia do Trump. Ele mata dois coelhos com uma cajadada só. Recado para o Lula, recado para o Petro e destrói o Putin. Bom, o Cavendish está falando aqui que o tamanho da armada americana aqui no Caribe, que será que é só na Venezuela? Bom, o Trump falou que vai atingir bases em outros países também. Eu não descarto que ele faça alguns ataques na Colômbia contra narcotraficantes da Colômbia, e não se pode descartar também que ele faça alguns ataques contra bases brasileiras lá no Amazonas, né? Aí eu vou ficar curioso de ver o que vai acontecer, porque se ele atacar alguma base narcotraficante na Amazônia, o Lula não vai gostar. E aí o Lula vai acionar os militares. E aí os militares vão fazer o quê? Vão tirar o Lula ou vão apoiar o Lula? Eu quero ver o que vai acontecer. Eu acho que vai ser divertido isso, né? Repara como é que a desculpa que o Maduro está falando aqui é a mesma do Lula. Ele já está incorporando o mesmo espírito. Quer dizer, não é ele que está incorporando o espírito do Lula. É o Lula que está incorporando o espírito do Maduro, né? O Maduro disse que a direita extrema não é nada e que nós devemos garantir que nunca mais vai voltar a extrema-direita na Venezuela. O que é extrema-direita na Venezuela? Qualquer oposição ao regime deles. É a mesma coisa aqui no Brasil. O Alexandre de Moraes e o Lula estão nessa brincadeirinha deles de dizer que não, que a extrema-direita do Bolsonaro não pode. Tem que ter, só pode a direita permitida, aquela direita sem voto. A direita com voto não pode, a direita com voto é proibido, né? Não pode, é golpe, é golpe. E é o mesmo discurso aqui no Brasil e lá na Venezuela. Já estamos no mesmo caminho, né? Então é isso daí. Vamos ver onde é que vai parar esse troço aqui, mas eu digo para vocês, tô ficando animado, eu acho que vai acontecer nas próximas horas aí. É lógico, havendo alguma coisa, a gente entra ao vivo aqui para acompanhar. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.